que era o primeiro, a escola, e ela foi aprovada pela lei de ensino superior, que é a lei 5.540. Quer dizer, se você quer ter uma ideia, tem que ler esse ensino superior, que é a lei mesmo, lei do Congresso, 5.540, e tem dois decretos, um 69 e outro 64. Esses dois decretos vieram resolver o problema das alterações que sofreram no Congresso. Mas o que é que você quer mais? Eu queria saber, a reforma universitária teve alguma inspiração naquela CPI sobre o ensino superior que passou a vigorar desde 67, e bem como o relatório Meira Matos, de 68? O relatório de Meira Matos não influenciou. A mim, por exemplo, nem os outros. Mas os críticos da reforma universitária, estudantes e professores, insistiram que a reforma universitária era puramente uma aplicação do relatório Meira Matos. No meu caso, não foi. Como também, depois eles deixaram de falar nisso, e disseram que havia um famoso convênio com o USAID, que o MEC-USAID não nos afetou de maneira nenhuma. Eu quero deixar bem claro esse ponto, que a reforma universitária não foi feita pelo relatório Meira Matos. Nós não tomamos, porque havia 3 membros da comissão da reforma universitária, que foi constituída, como eu disse, pela presidência da República. O MEC-USAID só foi constituído quando nós estávamos já acabando. Eu mesmo fui convidado para participar dessa comissão do MEC-USAID, que era uma comissão mista de professores brasileiros e professores americanos. Eu fui convidado e não aceitei, porque eu digo, nós temos já um projeto de reforma universitária, não interessa, que esse projeto era exatamente o que estávamos estudando na comissão. O que é que diziam mais? Bom, esse era... Falam dos estudos do professor Atticon. Bom, esse eu conheci Atticon muito bem, mas não foi. Ele tinha essa ideia dos cursos básicos, que não foi ele quem nos inspirou, foi a Universidade de Brasília. Eu tive várias vezes a ocasião de escrever isso, de que foi a Universidade de Brasília que, no seu projeto, representava o maior grau de racionalização das normas universitárias. E a Universidade de Brasília era para ser um modelo para as demais universidades. Sim, inicialmente os reitores não perceberam bem o problema e queriam manter a Faculdade de Filosofia e ao mesmo tempo criar institutos básicos. Eu tenho até um artigo sobre isso, que eu escrevi lá em Recife, porque o próprio reitor pediu para estudar esse problema, e então eu posso dizer que não é o Atticon que fez a reforma. Essa ideia estava no ar, estava sendo aplicada pela Universidade de Brasília. Aí houve, estrutura na Universidade de Brasília, foi politizada ao extremo, e então a coisa caminhou-se para um protesto contra a ditadura. Professor, e a expansão do ensino superior era uma das grandes metas desse grupo, a expansão do número de alunos? Bom, a expansão realmente se deu ao longo da década de 60, porque em 1960
1960, chegamos o ensino superior não tinha mais de 90 mil alunos. E durante a década, isso foi em 60, em cidade. E houve uma abertura maior a partir durante a década de 60. Quer dizer, em 1972, portanto 8 anos depois, tínhamos 300 e poucos mil. Então, foi a época de expansão. Essa expansão era importante para, vamos dizer, democratizar o ensino. Mas elite estudando. Fez-se essa expansão, mas através das faculdades particulares. E daí a qualidade foi seriamente afetada, porque as escolas particulares não viviam das anuidades e não tinham capacidade mesmo, a não ser algumas, como por exemplo a PUC do Rio de Janeiro, de realizar mesmo pesquisa. E nisso ela foi grandemente ajudada com as verbas do CNPq. Da CAPES também? Sim, da CAPES, mas a CAPES não era. O CNPq dispunha de verbas maiores. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco também havia poucas escolas e o aproveitamento era muito pouco, né? O rendimento a produtividade era... Sei, mas é aí que está. Você tem que distinguir a participação do ensino superior público, estatal, e essa participação na expansão das faculdades particulares, das instituições particulares. Então, principalmente na segunda metade da década de 60, houve uma difusão desordenada dessas escolas superiores. Principalmente houve do direito, de engenharia. Bom, as clássicas, realmente, as federais tinham condições.